O falso evangelho, o perigo fatal. Caros amigos e irmãos, vamos falar e advertir aqui sobre o perigo fatal que é o falso evangelho. Preste atenção para que você possa entender com profundidade este assunto. Perigo fatal, porque se o evangelho é falso, a salvação que ele promove também é falsa. Não vou falar dos mercadores da fé, dos oportunistas, dos produtores de escândalo, dessa pirâmide de apóstolos, bispos, pastores escandalosos que existem por aí. Não mesmo. Já os rejeitamos, são discerníveis, a gente sabe que são enganadores. Precisamos atentar para o fato de que o diabo é um grande falsificador. E todo falsificador procura criar um produto falso que seja praticamente impossível de diferenciar do verdadeiro. Se você olhar um relógio falso e um verdadeiro, não vai logo conseguir diferenciar um do outro, a menos que chame um especialista. Sim, esse é o objetivo do falso evangelho: enganar a muitos e fazê-los pensar que estão servindo a Deus. Uma das maiores ameaças que enfrentamos agora é, sem dúvida, esse evangelho que surge para encher igrejas, mas que foi elaborado pelo diabo e induzido na mente e ideologias de muitos homens e grandes líderes supostamente evangélicos. Na verdade, esses já perderam a fé pura e verdadeira na palavra de Deus e, procurando se reinventar, se tornaram ministros desse evangelho do diabo. Não obstante, querem se passar por ministros de Deus. Seu objetivo é construir seus impérios com base em um evangelho corrompido pelas ideologias, pelos processos humanos, um evangelho paralelo que não se encontra com o evangelho nem com a palavra de Deus. Estão, sim, criando uma cristandade sem Cristo e sem salvação. Para eles, isso não importa, desde que tenha uma grande base para vender as suas ideias e material, conforme escrito em 2 Coríntios 11, de 13 a 14. Muitos têm falado e advertido sobre isso. Mas o importante não é só advertir, mas entender como eles fazem essa falsificação e como discerni-la, principalmente para preservar a sua alma. Não vai ser muito fácil. É preciso ir ao cerne, no fator gerador de salvação e regeneração do Evangelho. É preciso entender a obra do Espírito Santo através do Evangelho. Jesus disse que a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quem resistir a essa obra do Espírito Santo jamais verá a salvação. João 16:8. A estratégia deles é manter toda a aparência do evangelho. Você assiste um culto inteiro e acha tudo igual, pois o que eles farão é sutilmente alterar e remover o processo pelo qual o homem é salvo, trazendo o evangelho agradável aos ouvidos do jeito que querem ouvir. O evangelho de Jesus, para salvar uma alma, convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa tem que assumir que é um pecador, que ofende a Deus com seus pecados, que tem uma dívida para com Deus, que não há bom no mundo. Depois ela precisa ser convencida de que há uma justiça de Deus implacável, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Na sequência, o Espírito Santo os convencerá que existe um juízo certo e inviolável para cada homem, como a Escritura diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Quando o homem entende todas essas coisas, o Espírito Santo leva ele para a cruz, onde ele poderá ver e crer na justiça de Deus realizada em Jesus. Ele entende e crê que é liberto da dívida do pecado pela cruz de Jesus. Vê a justiça de Deus exercida e satisfeita em Cristo e entende que nenhuma condenação nem juízo há para os que estão em Cristo Jesus. Ele se torna uma nova criatura, regenerada pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus, tendo a garantia da salvação. Mas, para isso acontecer, precisam ouvir e serem ensinados da mensagem do Evangelho. Como diz em Romanos 8,14, como ouvirão se não há quem pregue? Posso dizer também, como serão salvos se o Evangelho que ouvem e aprendem é falso, não os levando ao verdadeiro arrependimento? Meus caros, a coisa é muito mais grave do que você imagina. Não falo de mim mesmo, mas falo como Deus me mostrou de várias formas. Se você ama a verdade,
e quer ver como Deus enxerga espiritualmente esse movimento, assiste o vídeo que se segue. Ore também e procure discernir o tipo de igreja que você está. Propague essa mensagem, salve muitos do engano e do falso evangelho. Há muito tempo atrás, Deus me mostrou algo que me deixou perplexo por muito tempo, até que eu pude entender do que se tratava. Eu fui levado a uma cidade e era final de um dia nublado, sem sol. E de repente vi as pessoas muito agitadas, entusiasmadas e falando umas com as outras, e o assunto se espalhava por toda a cidade. Procurei saber sobre o que estavam falando e fiquei sabendo que diziam: Deus chegou, Deus está na cidade, vamos ver Deus, vamos ver Deus. Quando eu vi isso, também me interessei e disse: também quero ver Deus, onde está? E disseram para mim: ele está na montanha ao lado da cidade, estamos indo lá para ver. Fui também entusiasmado para ver Deus. Caminhei e fui chegando para o monte. Ao me aproximar, vi uma grande personagem que envolvia todo o monte. E eu olhava fixamente para ela. Uma atmosfera espiritual circundava aquela montanha e convencia a mim mesmo que eu estava vendo Deus. E dizia: é Deus, Deus é assim. Mas a imagem que eu via era de uma colossal serpente, envolvendo todo o monte, avermelhada, mas que tinha a cabeça de um dragão e se elevava bem acima do topo da montanha. Vi que as pessoas se jogavam sobre o corpo da enorme serpente, que fazia movimentos rítmicos, colocando-as numa espécie de êxtase. Mesmo diante dessa imagem, continuava crendo que era Deus. Enquanto eu subia naquele monte, achando que estava chegando perto de Deus, começaram a vir na minha mente pensamentos da palavra de Deus. E eu dizia comigo mesmo: na palavra de Deus, serpente é Satanás, dragão é o diabo. E repetia: na palavra de Deus, serpente é Satanás, dragão é o diabo. E repetia: na palavra de Deus, serpente é Satanás, dragão é o diabo. E repetia isso. Foi quando me abriu o entendimento e vi que não era Deus que estava ali, mas sim o diabo. A única coisa que me abriu os olhos, que quebrou o encanto que tinha naquela atmosfera, foi o conhecimento da palavra de Deus. Então, comecei a sair do meio do povo e descer aquela montanha. Aos meus olhos, o clima e ambiente mudou e podia sentir, sem a influência daquele espírito, o cheiro pútrido que ela exalava. Um cheiro de fumaça de enxofre horrível que provocava vômitos, o que me fazia sair ainda mais depressa daquele lugar. Fiquei chocado, procurando entender, examinando a palavra, e passou um bom tempo. À medida que o tempo passava, ia analisando o cenário religioso e pude entender que se tratava do falso evangelho. Sim, esse falso evangelho que surge cada dia com mais força, influenciando e consumindo igrejas inteiras pela ganância, ideologias, engano, causando uma apostasia em relação ao evangelho puro e genuíno. Pode ser chocante, mas é assim que Deus vê esses movimentos. Se você não valorizar o conhecimento da palavra de Deus, vai ser enganado. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É o elemento que te dará discernimento para entender e se afastar dessa apostasia, mesmo que se pareça muito com o Evangelho. Não é o Evangelho que produz a salvação. Acorde, meu irmão. Faça a sua parte. Analisa, ore, estude a palavra de Deus. Procure discernir que tipo de igreja que você está e fuja do falso evangelho para a salvação da sua alma e de muitos. Deus vos abençoe. Amém.